essa tragédia desse avião? É claro que todos nós nos perguntamos, mas definitivamente eu não coloco a visão, a leitura que eu faço desse acontecimento, definitivamente não é como uma vontade de Deus não, minha gente. O Deus que Jesus nos revelou não derruba aviões não. Deus dá a vida o tempo todo. E tem até aquela velha história, mas digamos que então é um castigo para que... Não, pelo amor de Deus, nós já não estamos mais sob a égide do medo, sob a égide do castigo. O Novo Testamento nos liberta de tudo isso. Essa é a grande diferença do Antigo Testamento para o Novo. No Antigo Testamento você tem uma visão de um Deus vingador, de um Deus tribal, de um Deus guerreiro, mas o Novo Testamento reconstrói toda essa imagem. O Novo Testamento é a revelação que Jesus nos faz de quem é Deus, e Jesus é a hermenêutica de Deus, é a interpretação. Jesus é a própria presença de Deus entre nós, nos contando tudo o que a gente gostaria de ter sabido ao longo da história. Isso é muito interessante. Por isso que Jesus é o aperfeiçoamento do Antigo Testamento, porque ele vem nos dizer por ele mesmo quem é Deus. E ele nos diz então, ele nos ensina através das parábolas, através da sua vida, que Deus é generoso, que Deus é amoroso, que Deus é Pai, que Deus ama. Então eu não posso compreender que uma pessoa que ama seja capaz de derrubar um avião, ainda que fosse para punir alguém que estivesse ali dentro. Pelo amor de Deus, nós não podemos ter essa visão mesquinha. Agora, o grande problema é que quando nós olhamos para a morte, nós não obtemos respostas. Qual é a resposta? Até mesmo os especialistas em desastres aéreos não conseguem entender por que aquele avião caiu. O que a gente sabe é que um avião só cai mediante um acúmulo de erros que vão acontecendo. Um avião não cai por uma razão só. Há um primeiro problema, aquele problema gera um outro, aquele outro gera um outro, aquele outro gera um outro, até o momento que fica insustentável manter uma aeronave no ar. Ou então, até o momento em que aquilo desencadeia um desastre, como foi o acidente da TAM. Tive a oportunidade de conhecer a mãe de um dos rapazes que estava lá dentro, ela é de Recife, e ela estava me dizendo, né, do quanto foi doloroso aquele processo de perder aquele filho. E eu achei interessante porque, diante de um acontecimento como esse, a pessoa pode reagir de maneira... Eu vou ficar revoltada agora porque meu filho morreu. Eu achei bonito porque ela estava lá no meu show no Credit Car Hall em São Paulo, mas não foi isso que eu percebi naquela mulher. O que eu percebi nela foi uma tristeza profunda, mas compreendida à luz de um jeito certo. A luz que aquela mulher resolveu acender para ver a morte do filho não é a luz da revolta, não é a luz dessa história de que foi a vontade de Deus. Não, uma compreensão. Foi uma falha humana, uma fatalidade, meu filho estava lá dentro. Mas aí você poderia me dizer, mas Deus então não poderia ter evitado esse acidente? Poderia, mas Deus evita na intervenção humana. O Padre Léo tinha uma compreensão tão bonita disso, né? Quantas vezes eu escutei o Léo pregar sobre isso? Deus faz à medida que nós fazemos por Ele. Até no meu livro, Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, eu reflito demoradamente sobre essa perspectiva da intervenção de Deus. A minha irmã morreu, estava lá dentro de um ônibus, viajando de Belo Horizonte para Recife. Quando estava chegando em Recife, o ônibus tombou. Um objeto pontiagudo, metálico, pesado, que estava sendo transportado no bagageiro ali, de passageiros, dentro do ônibus, caiu em cima dela e perfurou o peito da minha irmã. Morreu na hora. Alguém poderia dizer, sim, mas por que a sua irmã morreu? Foi a hora dela? Não. Foi um motorista que infelizmente negligenciou uma regra que em bagageiros ali de passageiros não se carrega objetos pesados. Essas malas pesadas que a gente vê as pessoas colocando, que é irresponsável. Porque qualquer acidente, qualquer movimento, às vezes você está vendo, um ônibus está em movimento, de repente cai aquele monte de coisa. Certo, isso e aquilo são coisas que podem cortar, machucar as pessoas que estão viajando. Isso é irresponsabilidade. Então Deus age no momento que nós colocamos as coisas certas no lugar certo. Deus vai agir na nossa vida e vai ter a oportunidade de mudar o percurso dos fatos quando a nossa consciência se ilumina para aquilo que é certo.
Gente, nós não podemos negligenciar que a ação humana, ela é divina também nesse sentido. Se eu passo e vejo uma pessoa morrendo de fome na rua, e eu só olho e falo, oh meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, mas não faço nada por ela, Deus não pode matar a fome dela concretamente como eu posso. E é disso que o Queiruga fala. Ele diz que quando nós não agimos, quando nós não fazemos, quando nós não tomamos a iniciativa, Deus perde a oportunidade de fazer. E ele tem razão. Ele tem toda a razão quando ele nos diz que a salvação do outro passa também pela minha responsabilidade. Eu sou como Deus em pequenas medidas. E eu faço esta ação de Deus acontecer na vida mediante o meu trabalho. A minha ação, ela atualiza a presença de Deus no mundo. Agora, se a gente quiser justificar todas as tragédias humanas como sendo vontade de Deus, chegou a hora, a gente não pode fazer nada, então a gente vai realmente cruzar os braços. Eu particularmente fico muito incomodado, porque geralmente existem algumas pessoas que vivem uma espiritualidade tão desencarnada, que tudo aquilo que elas fazem de bom foi Deus que fez. Tudo aquilo que elas fazem de ruim foi o diabo que fez. Então o que ela fez nessa história? Então a gente precisa compreender que o bem que a gente faz tem origem em Deus. Não há absolutamente nada do que eu faça de bom que não tenha sido me entregue por Deus. É a frase de Santo Agostinho. Ele me amou para que depois eu tivesse amor com que amar. Então eu recebo de Deus essa capacidade de amar. É graça de Deus que antecede qualquer ação humana. Mas depois, quando eu estou mobilizado por essa graça, eu ajo. Então eu realizo o bem. Então é Deus realizando através de mim. O mal, a mesma coisa. Eu tomo partido do mal. No momento em que eu olho a bagagem, falo, não tem problema não, ninguém vai perceber. Deixa ali. E eu começo a expor a vida da pessoa que está ali do lado em risco. Ou quando eu começo a conduzir o meu veículo numa velocidade que não é permitida, quando eu não coloco o cinto de segurança, quando eu realizo ações que são muitas vezes irresponsáveis, quando eu não meço as consequências, então eu estou dando oportunidade para que as coisas ruins aconteçam. Como tantas pessoas que você assiste aí na televisão, que estão embriagadas dirigindo seus automóveis, atropelando as pessoas, matando as pessoas. O que eu vou dizer à mãe de um rapaz que foi atropelado por um rapaz alcoolizado? Que Deus quis aquela morte? Não. Não vou dizer isso nunca. Porque para justificar uma tragédia humana, para entender uma tragédia humana e dar resposta a uma tragédia humana, eu faço propaganda negativa contra Deus. Isso aumenta o ateísmo no mundo. Ninguém vai se prostrar de joelhos diante de um Deus que derruba aviões. E os familiares dessas 228 pessoas? Como é que elas ficam diante de Deus se elas tiverem que acreditar que foi Deus que derrubou esse avião? Muito melhor pensar, gente, é muito mais maduro pensar que infelizmente o acidente aconteceu e que agora Deus está do nosso lado para que a gente possa recomeçar a nossa vida, nos dando sustento para isso. O Rubem Alves diz de maneira tão bonita, né? Que um texto dele que outro dia eu vi um trechinho, ele fala assim: o que me fascina em Deus é isso. Eu saber que Deus sofre comigo. Por isso nós somos apaixonados uns pelos outros. Quando a gente sabe que Deus é capaz de chorar a nossa desgraça com a gente. Assim como um pai gostaria de ter evitado o acidente do filho, mas não pôde por quê? O pai não podia entrar no coração do filho e viver por ele. O pai orienta, meu filho, não corra. Meu filho, não faça. Esse é o papel do pai na vida do filho. Mas ele não tem como tomar o volante e dirigir por ele. A mesma coisa Deus. Ele nos diz a palavra, Ele nos orienta, Ele nos pede. Agora, na hora que a gente vai viver, se a gente faz errado, depois seria muito imaturo a gente colocar a culpa nele. Quando um filho morre no trânsito, a culpa não é do pai. Porque o pai certamente orientou e disse e pediu. Agora, se ele não acatou o que o pai pediu e fez tudo errado, nós já não temos mais como mudar essa história. Então, está vendo que existe um limite para a ação de Deus? O limite da ação de Deus está justamente no momento em que o que é humano se recusa a fazer o que Deus inspirou. E toda vez que nós negligenciamos esta dimensão divina da vida, a nossa vida fica trágica.